Olá, continuando o nosso treinamento em turbos compressores Master Power, vamos agora à desmontagem correta do turbo compressor. Então vamos seguir agora passo a passo, você vai conseguir acompanhar aí com as imagens próximas do turbo compressor e caso você tiver alguma dúvida pode acessar o nosso chat ou visualizar o nosso manual que está disponível no treinamento online. Vamos lá? Vamos começar a desmontagem dos turbos compressores Master Power. Então, em sequência à desmontagem, nós vamos remover agora o encanamento da válvula do atuador, da válvula do Wastegate. Remove-se o encanamento, verifica-se a condição do encanamento e também a condição das abraçadeiras. Após essa observação, importante é não usar a haste do atuador como uma alavanca, né, como um suporte de alavanca para retirada do turbo ou também para levar o turbo até o veículo. Então isso aqui não se usa como alavanca. Nós temos também uma informação aqui que é para não transportar, que isso aqui vai danificar, né, esse tipo de conduta, né, de usar isso aqui como alavanca, vai danificar a mesa do atuador na parte interna. Aí depois é retirado a chaveta, então retira-se a chaveta e a gente vai afrouxar as porcas da carcaça compressora. Então, nesse procedimento, se afrouxa de forma oposta uma da outra, para que tenha uma uniformidade em relação um parafuso do outro, na verdade, né? Então a gente vai afrouxando um pouquinho por vez, de forma que não danifique, né, ou empene tanto o prato compressor quanto a carcaça. Após a gente afrouxou o lado do compressor, vamos afrouxar agora o lado da carcaça da turbina. Também a gente faz esse movimento aí de forma oposta uma da outra, para que não venha causar, na verdade, né, nenhum empenamento aí. Nós estamos fazendo a desmontagem. Eu quero aproveitar para mostrar para vocês um detalhe que acontece, às vezes o técnico, na hora da instalação do turbo novo, ele acaba afrouxando as carcaças para movimentar, dependendo da posição que se encontra lá a passagem do turbo compressor no cofre do motor. Então eles afrouxam os componentes e acabam movimentando a carcaça uma com a outra. Nesse movimento da carcaça, a válvula, aliás, o atuador da válvula Wastegate, ele acaba ficando fora da regulagem. Então você consegue observar ali que se eu movimentar a carcaça, a ponta aqui, observe aqui na ponta aqui, se eu movimentar ela, eu tiro a regulagem da válvula Wastegate. Então não se movimenta as carcaças na hora da instalação de um turbo compressor. Aqui nós estamos desmontando, então ela já ficou fora da regulagem, não tem mais uma regulagem respeitada. Então na hora da montagem, por exemplo, de um conjunto central, essa carcaça ela tem que ser ajustada conforme o ângulo, a face do lado da turbina em relação à face do ângulo do compressor. Então o segundo passo agora é fazer a retirada do atuador. Então nós já afrouxamos os parafusos, tanto do lado da carcaça da turbina quanto do lado da carcaça compressora. Então nós vamos usar uma chave L aqui que facilita o trabalho, né? Então vamos afrouxar aqui, retiramos o parafuso, retiramos o outro parafuso do suporte e nós temos então a válvula retirada. Então vamos colocar ela do ladinho aqui.
Então foi retirada a válvula. A segunda etapa, a gente já pode aproveitar para afrouxar os parafusos centrais, de forma também um oposto ao outro, da carcaça central. Então a gente afrouxa em X, um oposto ao outro. Então nós temos agora aqui já a carcaça de turbina com os parafusos frouxos. Vamos tirar eles aqui. Então agora facilita o movimento, né? Então, tiramos elas aqui. E a gente vai, conforme vai desmontando, vai observando as condições do turbocompressor. Lembrando que o turbocompressor, na hora da desmontagem, por exemplo, quando você retira um turbocompressor e está realizando a desmontagem, essa desmontagem ela também vai informando aquilo que passou com o turbo. Então, pelas características que ele apresenta, você vai conseguindo, né, ter uma ideia do que se passou com esse turbocompressor. Então, foi retirada agora a carcaça da turbina com a wastegate. Observa-se a wastegate se não tem folga no alojamento, né, as condições dela, e está ok. A gente deixa para o lado aqui, usa-se a chave L novamente e retira agora os parafusos que sustentam aí o prato compressor com a carcaça compressora. Então nós temos o elemento aqui, vamos retirar aqui as travas. Aqui tem um detalhe importante, que é a presença do material químico aqui, uma base de silicone na rosca. Então aqui se observa que o silicone também está presente na região da rosca. Então, por que foi utilizado o silicone? Os parafusos que são, por exemplo, o alojamento do parafuso, a furação, ela transpassa a região do canal aqui da voluta, é colocado um silicone, para que não tenha nenhum tipo de vazamento, que não provoque nenhum tipo de vazamento. Então é colocado uma pequena quantidade na ponta da rosca e é instalado o parafuso. Volto a lembrar que essa furação, quando ela se encontra presente, lá dentro a gente consegue visualizar, se encontra presente, ou seja, foi passante, que se abre um canal ali de passagem de ar, é colocado um silicone justamente para evitar qualquer tipo de vazamento no turbocompressor. Um outro detalhe também, que é importante a gente salientar, na hora que é instalado o turbocompressor, né? Então a gente removeu ele todo e agora a gente faz um pequeno movimento, né, com o prato compressor para verificar se não tem nenhum tipo de empenamento desse prato compressor em relação à carcaça. Também é utilizado um anel de vedação entre as duas faces, tanto do lado do compressor quanto do lado do prato compressor. Então existe um anel de vedação. É importante observar as condições desse anel de vedação. E também, no caso, por exemplo, num veículo que não utiliza a válvula wastegate, por exemplo, da linha Racing, que o pessoal muitas vezes movimenta a carcaça na instalação, é importante que afloche todos os parafusos, que ele consiga movimentar livre, para que não arraste esse anel de vedação. No momento que esse anel de vedação sofre um arraste, por exemplo, ele acaba danificando. Então, no arraste, ele pode criar esse tipo de dano no material. Então, bem importante aí essa dica aí, essa informação, que é para você aí na hora de movimentar uma carcaça num projeto de linha Race, por exemplo, não acabe danificando o anel de vedação. Então agora a gente já verificou que a carcaça está ok.
nós vamos agora retirar o eixo. Vamos retirar o eixo, então o parafuso aqui, aliás a porca, né, ela é rosca esquerda, então é retirada a porca. Um detalhe importante que, caso o compressor não esteja solto, que dificilmente ele vai estar solto como esse aqui é de uso didático, você deve usar um soprador térmico. Então você vai gerar um calor na peça e aí sim você consegue retirar o compressor. Esse aqui é um compressor de titânio, né? Aí a gente vai remover, no caso, usa-se um macete, que é para fazer a retirada do eixo. Então nós temos aqui agora o eixo rotor de turbina e nós temos aqui o escudo térmico ou o protetor térmico. Então aí está separada aí as peças, você pode deixar ela em pé ou também deitada. É importante que ela fique em pé para que não ocorra nenhum tipo de empenamento no eixo ou algum esforço, alguma peça que cai em cima, então deixa ele em pé num local que seja protegido. Continuando aqui na desmontagem do prato compressor, então nós vamos retirando aqui os parafusos. Então a gente tira os parafusos, faz essa retirada e no momento que a gente faz a desmontagem, a gente já vai observando, né, as condições que o turbo apresenta, né, para facilitar o diagnóstico também e também para o cliente final saber se o motor necessita algum reparo ou alguma coisa do gênero aí, né? Um ajuste. Então o turbo ele vai nos contando aí muitas vezes a trajetória dele no motor que ele foi aplicado. Importante lembrar também que no turbo novo, né, se observa todas as tubulações que pertencem ao lado da turbina e também ao lado do compressor. E é claro, é feita a substituição do óleo, do filtro de óleo e do filtro de ar. Assim como os outros detalhes, como regulagem de válvula, verificação do sistema de injeção. Então é pertinente, são coisas pertinentes, inclusive o sistema de arrefecimento, que a gente já vem falando aí no nosso treinamento. Agora, o prato compressor, a gente também usa o macete para ele desencaixar. Então foi desencaixado, nós temos então um anel de vedação agora que pertence à carcaça central. Então esse anel de vedação, ela faz a vedação aqui entre o prato compressor e a face do conjunto rotativo aqui da carcaça central. No prato nós vamos retirar agora, a gente empurra com a mão aqui, ó, e nós retiramos o colar centrífugo. Então a gente observa as condições do anel e também as condições do alojamento. Estando ok, agora a gente vai fazer a desmontagem retirando os parafusos que estão fixando o colar, aliás, estão fixando o mancal axial. Lembrando que o colar centrífugo, ele trabalha nessa face aqui. Então nós temos um canal de lubrificação que vamos conhecer o canal de lubrificação aqui. Então nós temos um canal principal de lubrificação em torno de 5 mm, de 4,5 a 5 mm, onde o óleo ele entra pelo canal principal de lubrificação e atinge direto essa galeria. Essa galeria ela pode ter uma divisão em duas saídas ou uma divisão e essa divisão ela pega um segundo canal que faz com que o óleo seja conduzido para os mancais
radiais internamente. Então aqui, esse canal de lubrificação que está aqui, ele vai estar em conexão com esse canal aqui do mancal axial, conduzindo o óleo via essas furações. Nós temos 2 furinhos aqui, né? 2 canais também, que conduzem de forma transversal, eles atravessam a peça para lubrificar uma face do colar centrífugo e uma face do colar espaçador. Então nós temos ali o mancal. O mancal, lembrando que ele não participa da rotação, e sim a rotação é feita pelo colar de encosto. Observa-se as condições que apresenta esse canal e também a superfície do mancal axial. E após, nós temos ali um anel, que é um anel trava, tá? Aqui nós vamos retirar aqui esse anel O-ring de vedação. Aqui observa-se que tem um outro canal que é a saída do óleo, então o óleo ele vai ser conduzido pelo canal principal, e aqui nós temos um duto que escoa. Esse óleo que foi escoado, ele desce por gravidade e sai diretamente aqui na parte inferior da carcaça central, que será conduzido até o cárter do motor, lembrando que é por gravidade. Então nós temos aqui agora a retirada do anel trava. Então a gente pode-se usar a face, a pontinha da chave de fenda, retira-se o anel trava, e agora nós temos o mancal, vamos puxar ele aqui. Então nós temos agora o mancal radial. Observa as condições do mancal e também observa-se as condições internas. Lembrando que as carcaças centrais da Master Power, elas passam por um tratamento que é chamado de brunimento, é um tratamento superficial feito por diamante. Então esse tratamento e essas folgas determinam também a rotação dos mancais hidrodinâmicos. Ao fundo nós temos ali também um outro anel trava, então é possível visualizar o outro anel trava na parte interna. Nós vamos retirar esse anel trava. Fazendo a retirada do anel trava, nós temos agora o acesso com o mancal radial. Vamos tirar esse anel trava. Tiramos o anel, aqui o anel trava. Agora nós vamos, fazer com que o mancal radial esteja em nossas mãos aí. Então tá aí o mancal radial e o turbo, todo ele desmontado completamente, todas as peças. Cabe lembrar também que agora na desmontagem você faça a análise individual por peça, todas elas, inclusive a parte interna do compressor e também a parte interna da carcaça da turbina. Caso você tenha alguma dúvida, você pode acessar o nosso chat ou também o manual que está disponível no nosso treinamento online.